Minha esposa brincava de casinha, feliz com o vizinho, na minha casa, enquanto eu estava hospitalizado, mas... Eu, um homem de 34 anos, estou casado com minha esposa Carla, de 32 anos, há 8 anos. Estamos juntos há 12 anos, desde que nos conhecemos na universidade. Tudo começou há cerca de 8 meses, quando minha vida começou a desmoronar. Trabalho como mestre de obras na construção civil e, no verão passado, sofri um acidente realmente grave no trabalho. Um andaime desabou e eu fiquei preso em meio ao caos. Foi tão grave quanto parece, múltiplas fraturas nas 2 pernas, uma pelvis quebrada e algumas lesões na coluna. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver, mas também avisaram que o caminho para a recuperação seria longo, doloroso e incerto. As primeiras semanas após o acidente foram as piores. Eu estava no hospital completamente imóvel, dependendo das enfermeiras para tudo, até mesmo para coisas básicas como ir ao banheiro. Nunca me senti tão indefeso na vida. Não era apenas a dor física, mas também a dor emocional. Mas Carla... Ela foi incrível. No começo, vinha todos os dias, sentava ao meu lado e me dava forças para superar tudo aquilo, já que faríamos isso juntos. Eu me apegava ao apoio dela, que me dava esperança. Porém, com o passar do tempo, o apoio dela foi diminuindo. No início, pensei que não fosse nada, afinal, ela tinha sua vida, seu trabalho e a casa para cuidar, e ficar só se preocupando comigo era algo muito difícil. Só podia imaginar o quanto ela devia estar cansada. Achei que suas visitas menos frequentes eram a forma dela de dar um tempo para si mesma. As visitas diárias se tornaram visitas a cada 2 dias, depois, 1 ou 2 vezes por semana. Ela me mandava mensagens dizendo que estava ocupada ou muito cansada depois do trabalho. Eu não queria parecer carente ou reclamar com ela, então simplesmente aceitei. Eu me convenci de que tudo melhoraria quando eu recebesse alta e estivéssemos novamente sob o mesmo teto. Então, aproximadamente um mês após o acidente, Carla mencionou um novo vizinho que havia se mudado para a casa ao lado, um sujeito chamado Jeremias. Ele tinha 36 anos, era divorciado e trabalhava de casa. Pelo que ela dizia, parecia ser um cara bacana e, honestamente, fiquei feliz que ela tivesse alguém por perto para ajudar. Aparentemente, ele tinha sido uma grande ajuda, cortava a grama, consertou um vazamento no telhado e até ajudava com as compras. No início, não parecia nada demais. Quero dizer, que tipo de marido não ficaria grato por alguém ajudar sua esposa quando ele mesmo não podia? Mas Carla continuava mencionando ele durante suas visitas. Ela comentava casualmente algo que ele havia feito ou dito, e com o tempo, percebi que o tom dela havia mudado. Ela parecia animada quando falava dele. Nunca desconfiei de nada. Em determinado momento, ela até trouxe Jeremias ao hospital para apresentá-lo como nosso vizinho anjo da guarda. Ele parecia um cara genuinamente legal, simpático, tranquilo, do tipo que não parece ter segundas intenções. Nada nele levantava suspeitas. Lembro até de ter brincado com ele sobre a sorte que tivemos em ter um vizinho tão prestativo. E ele levou na esportiva, dizendo que estava feliz em ajudar. E, honestamente, eu fiquei agradecido. Com tudo o que estava acontecendo, ter alguém de confiança parecia uma bênção. Os meses foram passando e eu continuei no hospital. Meu progresso era lento e cada dia parecia uma batalha interminável. Carla ainda me visitava, mas cada vez com menos frequência. E os momentos que passávamos juntos pareciam diferentes. Ela estava lá fisicamente, mas emocionalmente, parecia que ela já tinha um pé fora da relação. Queria acreditar que, quando eu voltasse para casa, tudo voltaria ao normal. Mas no fundo, não conseguia me livrar daquela sensação de solidão. Aquilo estava me consumindo. Eu sentia falta dela de maneiras que nem sabia que eram possíveis. Queria senti-la perto, tê-la ao meu lado, lembrar da vida que havíamos construído juntos antes do acidente. Em vez disso, eu estava preso a uma cama de hospital, isolado e indefeso, vendo como ela se afastava cada vez mais. Finalmente, depois de longos 6 meses, recebi alta. Eu ainda não havia recuperado totalmente minhas forças, longe disso. Passava a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas, usando um andador apenas para percorrer pequenas distâncias. Meu corpo ainda se sentia frágil. Mas eu estava voltando para casa. Pensei que aquele seria o momento em que tudo começaria a voltar ao normal. Mas assim que cruzei a porta de casa, soube que havia algo errado. A casa parecia diferente. Não era algo óbvio no início, apenas uma energia estranha no ambiente. Carla estava lá, mas sua presença parecia apagada.
Já não era mais a mesma mulher que eu beijei quando saí de casa no dia do acidente. Ela estava distante, como se houvesse uma parede invisível entre nós. Tentei me convencer de que era apenas o estresse de se adaptar a essa nova realidade. Quero dizer, não foi só minha vida que mudou, a dela também. Mas as pequenas coisas começaram a se acumular. Ela parecia distraída o tempo todo, sempre grudada no telefone e se assustava sempre que eu entrava na sala na minha cadeira de rodas. Ela parou de ficar comigo para conversar e, muitas vezes, saía do cômodo assim que eu entrava. Mas, além disso, havia aquelas noites em que ela dizia que estava trabalhando ou colocando as coisas em ordem. Mas eu sabia que isso não era verdade. O brilho da tela do celular dela, no meio da noite, contava outra história. E depois havia Jeremias. O nome dele continuava aparecendo nas conversas, e não de forma casual ou passageira. Era sempre Jeremias ajudou com isso ou Jeremias consertou aquilo. Era como se, de repente, ele fosse a solução para todos os problemas. No início, isso não me incomodava. Achei que ela só estava tentando preencher as lacunas onde eu já não conseguia ajudar. Um dia, há cerca de 2 semanas, eu estava com vontade de ver algo no computador e o laptop da Carla estava por perto. Meu celular estava carregando, então decidi usar o dela por alguns minutos. Enquanto navegava procurando algumas coisas, apareceu uma notificação de mensagem no Facebook. Era do Jeremias. Não sei por que cliquei, mas agradeço por ter feito isso, porque, se não tivesse clicado, teria continuado vivendo na ignorância. Havia centenas de mensagens. O que só posso chamar de um caso extraconjugal. Carla e Jeremias vinham tendo um caso durante todo o tempo que eu estive no hospital. E não só se escondiam, eles estavam juntos na minha casa, como se fossem donos dela. Eles fizeram sexo na nossa cama, a mesma cama na qual eu já nem conseguia mais subir. Jeremias havia perguntado várias vezes se ela pensava em me deixar, e as respostas dela me destruíram. Ela dizia que não tinha certeza, que precisavam esperar até que eu me recuperasse um pouco mais antes de tomar uma decisão. Dizia que me deixar enquanto eu ainda estava incapacitado faria ela parecer a vilã da história, como se fosse a pessoa errada na situação. Uma mensagem se destacava entre todas as outras. Eu não vejo a hora dele melhorar logo para que a gente finalmente possa seguir em frente. Eles zombavam de mim. Me chamavam de inútil e se perguntavam se eu algum dia voltaria a trabalhar. Carla reclamava sobre como era difícil fazer o papel de enfermeira enquanto eu me recuperava. Dizia que se sentia presa. Ela dizia a Jeremias que queria alguém que a fizesse sentir-se viva novamente e que estava cansada de lidar comigo e com meus problemas. E tudo isso aconteceu enquanto eu estava preso a uma cama de hospital. Quando conversei com Carla naquela noite, eu não sabia o que esperar. Não sabia se ela finalmente iria me deixar ou se arrependeria do que tinha feito. Eu não estava buscando arrependimento para perdoá-la, mas precisava deixar claro que tudo tinha acabado. A reação dela foi defensiva, ela até ficou irritada. Mas o pior foi que ela achava que não havia nada de errado no que havia feito. Disse que ela tinha ficado quando a maioria já teria ido embora. Que eu deveria estar agradecido por ela não ter me deixado logo após o acidente. Para ela, estar ao meu lado, apesar dos votos matrimoniais, era um grande sacrifício, algo que poucas mulheres estariam dispostas a fazer. Disse que se sentia pouco valorizada, sobrecarregada e que precisava de alguém como Jeremias para lembrá-la de como era se sentir viva novamente. Ela não enxergava a traição pelo que realmente era. Só conseguia se ver como alguém obrigada a viver uma vida que já não queria mais. Naquela noite, fui para a casa do meu irmão. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava vivendo com uma psicopata que não tinha sentimentos, que não se importava nem um pouco com o fato de eu ter estado no hospital por causa de um acidente. Fiquei pensando em todos aqueles meses em que ela ia ao hospital fingindo que se importava, enquanto na verdade estava se escondendo com ele. Todos aqueles momentos em que ela dizia estar muito cansada ou ocupada para ficar mais tempo, era porque estava cansada depois de ter dormido com ele. Meu irmão acha que eu deveria contratar um advogado de divórcio e iniciar o processo para cortar todos os laços com ela o mais rápido possível. É exatamente isso que pretendo fazer amanhã de manhã. Só não sei se vou conseguir encontrar um advogado tão rápido, pelo menos não um que eu consiga pagar. Então, essa é a minha vida miserável. Ainda preciso me recuperar fisicamente do acidente, enquanto levo outro tombo, desta vez emocional, causado pela minha esposa. A diferença é que essa última dor não foi um acidente. Foi uma decisão deliberada, calculada e grotesca de uma pessoa em quem eu confiava. Atualização 1.
Muitas coisas aconteceram nas últimas 48 horas. Depois de publicar minha história, segui alguns dos conselhos que recebi e comecei a documentar tudo. Já tenho capturas de tela das mensagens que Carla e Jeremias trocaram pelo Facebook. Essa foi uma das primeiras coisas que fiz depois de descobrir a traição. Enviei todas para meu e-mail e as guardei em uma pasta segura. Também comecei a gravar qualquer interação com Carla, seja quando ela liga ou quando deixa mensagens de voz. Meu telefone tem um aplicativo de gravação, então achei melhor prevenir do que remediar. Nunca se sabe o que ela pode dizer agora, e qualquer coisa pode ser útil num processo de divórcio. Além disso, entrei em contato com meu empregador. Eles têm sido muito compreensivos durante a minha recuperação, e pedi cópias de todos os documentos relacionados ao meu acidente, incluindo os registros médicos, os papéis da compensação trabalhista e o cronograma da minha reabilitação. Quero garantir que esteja tudo organizado, caso Carla tente me prejudicar financeiramente. A compensação trabalhista não é muita coisa, mas é o que tem me mantido de pé neste momento. O passo mais importante que dei foi me reunir ontem com uma advogada de divórcios. Acho que encontrei a pessoa certa para cuidar do meu caso, porque ela parece muito competente. A advogada com quem me reuni é especializada em casos que envolvem infidelidade, casos específicos, e o meu certamente é um deles. A consulta foi uma verdadeira revelação. Ela me explicou que as ações de Carla, especialmente ter me abandonado emocional e financeiramente durante uma crise médica, podem ter peso se formos ao tribunal. A infidelidade nem sempre é um fator determinante na justiça, mas no meu caso, pode fazer diferença. A advogada também me tranquilizou ao dizer que o acordo da compensação trabalhista deve ficar protegido durante o divórcio, já que está diretamente vinculado ao meu acidente. Isso foi um enorme alívio, porque, honestamente, eu estava muito preocupado sobre como iria me sustentar caso Carla tentasse me deixar sem nada. Desde que saí de casa, Carla tem me bombardeado com mensagens contraditórias. Ela me manda textos me acusando de estar exagerando e de tirar as coisas de proporção. E logo depois, recebo um áudio dela, chorando, dizendo quanto me ama e que podemos superar isso juntos. Para ela, aquilo foi apenas uma forma de suprir suas necessidades como mulher durante um período em que eu não estava disponível. O pior de tudo é que o próprio Jeremias tentou entrar em contato comigo. Ele me mandou uma mensagem dizendo que queria me explicar a versão dele dos fatos e que eu não deveria acreditar em tudo o que li nas mensagens. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Bloqueei os 2 números logo depois. Não quero ouvir desculpas. O que aconteceu, aconteceu, e isso é o que importa agora. O mais inesperado aconteceu hoje, mais cedo. A ex-esposa de Jeremias entrou em contato com minha cunhada, por intermédio do meu irmão. Acontece que ela é amiga próxima da minha cunhada e soube do que aconteceu. Que mundo pequeno! Ela não me encontrou pelo Facebook do meu irmão e me mandou uma mensagem dizendo que soube do que aconteceu. Ela queria que eu soubesse que essa não foi a primeira vez que Jeremias se envolveu com uma mulher casada. Aparentemente, ele tem esse padrão de comportamento. Ele se aproveita de mulheres vulneráveis, geralmente esposas de homens que estão com problemas médicos ou que estão servindo no exército. Ela me contou sua própria experiência e até se ofereceu para fornecer documentos do divórcio dela, que comprovam o histórico predatório de Jeremias. Eu já não sei mais o que pensar de Jeremias. No começo, eu o vi apenas como um babaca que me traiu. Agora, parece que ele é muito pior do que isso, como se sua obsessão fosse destruir casamentos. Não posso agradecer o suficiente ao meu irmão e à esposa dele, porque eles têm sido um verdadeiro pilar para mim. Eles têm me ajudado não apenas com a fisioterapia, me levando às minhas consultas, mas também me dando apoio emocional, com refeições caseiras fartas e tudo mais. A casa deles não é exatamente adaptada para alguém na minha condição, o quarto de hóspedes fica no 2º andar, mas ele tem trabalhado sem parar para transformar seu escritório em um quarto para mim. Ele até comprou uma rampa portátil para que eu possa me locomover mais facilmente. Além disso, ele entrou em contato com nossos pais para contar tudo o que estava acontecendo. Eles chegam de avião amanhã para ajudar, e eu estou ansioso para vê-los, embora me sinta envergonhado de contar toda a história. Minha mãe é enfermeira aposentada, então já se ofereceu para ajudar com meus cuidados físicos. Só de saber que ela estará aqui já me faz sentir menos sobrecarregado. Meu pai é mais do tipo que oferece apoio silencioso, mas sempre foi alguém em quem posso confiar quando as coisas ficam difíceis. Amanhã tenho outra reunião com a advogada para começar oficialmente o processo do divórcio. Não sei como vou reconstruir minha vida a partir daqui, especialmente com todos os desafios físicos que ainda tenho pela frente.
Mas, pelo menos agora, levantar da minha cadeira está um pouco mais fácil. Afinal, tirei um grande peso morto das minhas costas. Nada aconteceu como eu havia imaginado quando estava no hospital. Mas a vida tira e dá, e disso eu tenho certeza. Atualização 2. Esses últimos dias têm sido difíceis demais para suportar. Meus pais chegaram, e embora eu tenha me sentido aliviado em vê-los, isso não melhorou muito a minha situação. Minha mãe, que normalmente é forte e serena, desabou em lágrimas ao me ver. Ela já tinha me visto no hospital, mas se sentiu muito mal ao me ver assim, somando tudo que eu já estava vivendo emocionalmente. Isso a abalou mais do que eu imaginava. Meu pai, por outro lado, tentou se manter tranquilo e me apoiar, mas pude perceber que ele está cheio de raiva com tudo isso, mesmo que não diga diretamente. Mas não vou negar que tê-los aqui é muito melhor do que não tê-los. Parece que estamos todos vivendo como família, com a diferença de que meu irmão está casado, e eu estou numa cadeira de rodas. Mas tomamos café da manhã e jantamos juntos, então isso já é algo muito bom. Ontem, os papéis do divórcio foram oficialmente apresentados. Minha advogada sugeriu que eles fossem entregues a Carla no local de trabalho dela, o que me pareceu frio e duro, então perfeito. Entregar os papéis no trabalho dela cria um registro oficial, o que torna mais difícil que ela alegue que não os recebeu. Segundo o oficial que fez a entrega, Carla ficou surpresa ao receber os documentos. Aparentemente, ela começou a chorar e saiu correndo do escritório. Eu não estava lá para ver, mas recebi os detalhes da entrega. Ontem à noite, Carla apareceu na casa do meu irmão completamente fora de si. Nem sei como ela descobriu onde eu estava ficando, ninguém contou a ela, mas era fácil imaginar que eu pudesse estar ali. Quando ela bateu na porta, meu irmão imediatamente começou a gravar tudo com o celular, mais documentação do comportamento da Carla, melhor para o meu caso no divórcio. A cena foi como um pesadelo, um monstro ameaçador, e eu ali, numa cadeira de rodas, sem poder fugir. Ela alternava entre me implorar para que eu voltasse para casa e me ameaçar dizendo que iria me destruir no divórcio. Em determinado momento, ela até tentou me culpar pela traição, dizendo que eu havia estado emocionalmente ausente durante a minha recuperação. Bom, é difícil estar emocionalmente presente quando você foi abandonado no hospital enquanto sua esposa estava em casa brincando de casinha com o vizinho. Meu pai, que é uma das pessoas mais calmas que conheço, finalmente teve que intervir. Ele pediu a Carla que fosse embora antes que as coisas saíssem ainda mais do controle, e ele falou de forma firme, mas sem gritos, para que ela não fizesse mais escândalo. Meu irmão se certificou de guardar a gravação e já enviou para minha advogada. Hoje, descobri algo que me deixou sem palavras. Enquanto revisava nossas finanças, notei que Carla vinha transferindo dinheiro, aos poucos, da nossa conta conjunta de poupança para uma conta privada dela durante os últimos meses. Isso coincide exatamente com o início do caso dela com o vizinho. Então agora sabemos muito bem para onde foi esse dinheiro. Liguei imediatamente para minha advogada, que já está trabalhando para congelar nossos bens compartilhados. Por sorte, meus pagamentos por invalidez e compensação trabalhista são depositados em uma conta pessoal que Carla não pode acessar. É mais um nível de estresse, mas pelo menos descobri isso a tempo, antes que ela causasse mais estragos. No aspecto legal, a ex-esposa de Jeremias cumpriu sua palavra e me entregou os documentos que havia prometido. Esse homem é um perturbado. O padrão de comportamento dele é idêntico ao que aconteceu comigo e com Carla. Ele se mudou para casa ao lado dela enquanto o marido dela estava fora, servindo ao exército. Ele entrou na vida dela sendo prestativo de, pouco a pouco, manipulou a situação até destruir o casamento dela. A história dela parece um reflexo exato da minha, e é assustador ver o quão calculista ele é. Ela até se ofereceu para testemunhar, se necessário, embora minha advogada ache que já temos evidências mais do que suficientes para fortalecer o meu caso. A parte mais difícil dessa semana foi voltar para casa. Eu precisava recuperar algumas das minhas coisas, e meu irmão insistiu em me acompanhar. Eu poderia ter ido com meu pai, mas ele se ofereceu para ir. Quando chegamos lá, Carla estava em casa, e percebemos que ela já estava perto de uma garrafa fazia um tempo. O que aconteceu depois é algo que nunca vou esquecer. Ela começou a pegar minhas coisas médicas, como o andador e as faixas de fisioterapia, e a jogá-las pela casa. Essas eram algumas das coisas que eu precisava para complementar minha reabilitação em casa. Ela gritava que eu a havia feito prisioneira no nosso casamento e que minhas lesões eram um fardo que ela nunca havia aceitado. Meu irmão voltou a gravar todo o surto dela enquanto me ajudava a recolher minhas coisas. Empacotamos o que conseguimos e saímos de lá. Meus pais ainda estão aqui.
Minha mãe tem sido incrível, ela me ajuda com os exercícios de fisioterapia e se certifica de que eu siga corretamente meu plano de recuperação. Só falta me acordar às 5 da manhã para virar minha sargento pessoal. Meu pai tem cuidado de toda a parte burocrática, como entrar em contato com o banco para garantir que tudo esteja protegido. Não sei onde eu estaria sem eles, nem sem meu irmão. Não poderia pedir por uma família melhor. Atualização 3. O processo de divórcio já começou oficialmente seu caminho legal, e minha advogada está muito confiante de que as coisas serão a nosso favor. Ela está buscando um divórcio por culpa, baseado na infidelidade da Carla. Isso seria o ideal para proteger meus bens e sair desse casamento com o máximo que puder. Além disso, estamos solicitando uma pensão alimentícia temporária devido à minha condição de invalidez e ao evidente abandono de Carla durante minha recuperação. Ninguém quer passar por um processo legal, mas minha advogada é excelente nisso, e isso a torna a melhor pessoa para estar ao meu lado. Ela já entrou com uma petição para congelar todas as contas conjuntas, evitando que Carla continue movendo dinheiro, e reuniu todas as provas da infidelidade para fortalecer nosso caso. Saber que tenho alguém lutando por mim me faz sentir menos impotente. Algo que eu não esperava foi a reação da família da Carla. A irmã dela, que é amiga de uma das minhas primas, soube de tudo e contou aos pais delas. O pai da Carla, que sempre me tratou como um filho, veio me visitar ontem. Quando entrou, pude notar que ele mal conseguia se conter. Ele me pediu desculpas repetidamente, dizendo que não podia acreditar que a filha dele tivesse feito algo assim. Ele até se ofereceu para ajudar com os gastos legais, embora eu tenha recusado a oferta. Mesmo assim, fiquei emocionado com o gesto. Foi um momento agridoce. Ele não é responsável pelas decisões da Carla, mas ver a vergonha que ele sentia pelas ações da filha, acho que é exatamente o que eu sentiria se estivesse no lugar dele. Depois disso, ele tomou uma cerveja com meu pai, eu não pude beber, ainda estou sob efeito de alguns analgésicos. Também houve consequências para Jeremias. Segundo meus vizinhos, ele fez as malas e foi embora no meio da noite, há alguns dias. A notícia do caso se espalhou por todo o bairro e, pelo que ouvi, algumas pessoas foram procurá-lo para pedir explicações, maridos que também têm esposas e que não querem alguém assim por perto. Não sei para onde ele foi, e sinceramente, não me importa. Se precisarmos de algo legalmente dele, podemos convocá-lo. Carla, por sua vez, está vivendo no próprio mundo dela, onde ainda não caiu a ficha de que arruinou tudo. Estou seguindo o conselho da minha advogada de documentar tudo sem interagir com ela. Sinto-me tranquilo pelo fato de ela gostar de falar tanto, isso só piora a situação para ela. Um lado positivo inesperado é que minha recuperação física melhorou desde que saí daquele ambiente tóxico que era nossa casa. Meu fisioterapeuta disse que minha determinação e meu progresso aumentaram significativamente na última semana. Agora consigo caminhar pequenas distâncias apenas com uma bengala, embora ainda dependa da cadeira de rodas para percursos mais longos. Meu empregador também me trouxe boas notícias. Garantiram que meu cargo estará disponível quando eu receber a alta para voltar ao trabalho. Ainda falta bastante para isso, mas pelo menos sei que terei um emprego quando estiver pronto. Além disso, me colocaram em contato com um grupo de apoio para pessoas que sofreram lesões de trabalho que mudaram suas vidas. É um grupo onde nos reunimos para conversar, e isso ajuda muito, mais do que eu poderia imaginar. Até mesmo o casal de idosos que mora ao lado da casa do meu irmão tem ajudado. Eles têm trazido refeições caseiras todas as noites. Não é que eu não goste da comida da minha cunhada ou do meu irmão. Mas essa vizinha cozinha como se estivesse te curando da morte. Preciso me segurar muito para não me mudar para a casa da frente e chamá-los de mãe e pai. Mãe e pai, se estiverem lendo isso, quero que saibam que é só uma piada. Amo vocês muito, mas até vocês sabem que adorariam ser adotados por eles só para comer assim o tempo todo. Tenho trabalhado muito na terapia também. O acidente e a infidelidade. Nunca fui de procurar esse tipo de ajuda, mas aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo que eu não conseguiria enfrentar tudo isso sozinho. O processo de divórcio provavelmente levará meses, então não espere notícias minhas tão cedo. A todos que comentaram na minha publicação original e nas atualizações, espero que saibam o quanto sou grato. Não há muito que eu possa fazer aqui sentado com meu computador, já estou cansado de assistir a séries e filmes. Mas entrar aqui e ler seus comentários tem sido muito reconfortante. Vou publicar outra atualização quando houver novidades importantes sobre o divórcio. Por enquanto, me despeço temporariamente. Atualização 4. Aqui estou eu, para contar o que aconteceu nesses últimos meses.
Primeiro, sobre a minha recuperação física. Já estou quase 95% recuperado. Apenas fiquei com uma leve mancada ao caminhar. Vou começar a trabalhar em algumas semanas, embora, no início, só vá realizar algumas tarefas básicas até estar 100% recuperado. Acho que, uma vez de volta ao trabalho, minha vida finalmente começará a parecer normal novamente. Agora moro sozinho, depois de sair da casa do meu irmão. Como ele brincou dizendo que não sentiria minha falta, eu respondi que só sentiria falta do casal de vizinhos. Ele retrucou dizendo que, da próxima vez, eu deveria arrumar outro cameraman para gravar minha ex. Nós dois caímos na risada, porque ele não é exatamente a pessoa com a mão mais firme que se pode imaginar. O divórcio foi totalmente finalizado há 2 semanas. Fiquei com todos os meus bens pessoais, enquanto outros bens, como a casa, foram divididos. Nenhum de nós queria ficar com ela, então a vendemos. Com o dinheiro, pagamos ao banco a parte correspondente da hipoteca e dividimos o restante. O juiz também determinou que eu deveria pagar uma pensão alimentícia temporária, já que ela foi a única que estava trabalhando durante o meu acidente. Apesar da infidelidade dela, essa decisão foi mantida, mas, honestamente, estou em paz com isso. Quem não perdeu de vista Jeremias foi a ex-esposa dele. Para aqueles que perguntaram mais detalhes sobre ela. Ela foi uma esposa infiel que acabou se casando com ele, até que Jeremias também a traiu. Quando ela descobriu, localizou a mulher com quem ele estava se envolvendo para contar ao marido dela. Dessa vez, o homem era um militar que estava em missão. Quando ele voltou, usou toda a sua força militar contra Jeremias. Jeremias acabou no hospital, não tão mal quanto eu, mas com uma mandíbula e algumas costelas quebradas que o fazem competir comigo. Ele não quis prestar queixa contra o marido, e Jeremias deixou a cidade novamente logo depois disso. Me pergunto como esse sujeito consegue se mudar tão facilmente, provavelmente trabalha remotamente. Não me interesso em descobrir. A vida começa a parecer normal, e isso é algo bom, mesmo que signifique parar de publicar aqui. Não vou negar que vou sentir falta disso. História 2. Acidentalmente dei um soco na minha enteada e quebrei seu nariz, então minha esposa me culpou, apesar de anos facilitando o comportamento da filha dela. Eu, um homem de 38 anos, me casei com Judy, uma mulher de 44 anos, há alguns anos, e como resultado, adquiri uma enteada chamada Abby, de 14 anos. Eu namorava Judy quando Abby tinha 8 anos, a conheci quando ela tinha 9 e me casei com Judy quando ela tinha 10. Eu diria que nosso relacionamento é razoável. Ela não age de forma mimada comigo e me respeita o suficiente como marido da mãe dela. No entanto, há um problema gritante com ela, seu gosto por pegadinhas. Para contextualizar, eu nunca quis ser padrasto. Quero dizer, eu sabia que Judy tinha uma filha quando começamos a namorar, mas eu não estava procurando ser uma figura paterna para ninguém. Meu próprio pai foi bastante ausente durante minha infância, honestamente, eu não sabia absolutamente nada sobre como criar crianças. Mas Judy era incrível, inteligente, engraçada, independente e simplesmente nos demos bem desde o início. Ela deixou claro desde o começo que não estava procurando um novo pai para Abby, apenas um parceiro para ela mesma. Esse acordo funcionava bem para mim. Quando conheci Abby pela primeira vez, ela era bastante quieta. Ela apenas acenava com a cabeça para mim e voltava ao que estava fazendo. Judy disse que ela era apenas tímida, mas olhando para trás, acho que ela estava me avaliando. As pegadinhas não começaram até depois que nos casamos e eu me mudei para a casa delas, que agora é tecnicamente minha casa, já que comprei a parte do ex-marido de Judy, mas essa é outra história. Abby adora fazer pegadinhas. Não estou falando de brincadeiras inofensivas, estou falando de armadilhas elaboradas que exigem um planejamento sério. Alguns exemplos incluem esconder minhas chaves do carro junto com o que parecia ser uma centena de cópias duplicadas dentro de uma caixa. Eu as encontrei rapidamente porque ela não percebeu que minhas chaves têm fita adesiva nelas, estão com fita porque o plástico quebrou e eu sou mão de vaca demais para comprar uma nova. Outra vez, ela se escondeu dentro da geladeira, algo que ainda acho muito estranho, para assustar a primeira pessoa que abrisse a porta. Uma vez, ela substituiu todas as fotos da família pela casa por fotos de Nicolas Cage. Judy demorou 3 dias para perceber. Ela colocou o filme plástico sobre o vaso sanitário no meio da noite, clássico, mas fui eu quem teve que limpar a bagunça às 3 da manhã. Ela adiantou todos os relógios da casa em 45 minutos, o que me fez chegar atrasado a uma reunião importante.
Ela colocou corante alimentar no chuveiro e eu tive que ir trabalhar com uma leve coloração azul na pele, que levou 3 dias para sair completamente. Foram dezenas dessas pegadinhas, e honestamente, eu apenas fui aguentando porque, afinal, o que eu poderia fazer? Ela não é minha filha. Mencionei isso para Judy talvez 5 ou 6 vezes, mas ela apenas dizia, essa é só a Abby, ela vai superar isso, e eu basicamente fiquei preso lidando com isso. Tentei conversar diretamente com Abby uma vez. Disse a ela que algumas de suas pegadinhas estavam ultrapassando os limites, mas ela apenas deu de ombros e disse, é só uma brincadeira, e foi embora. Isso foi há cerca de 8 meses, e depois disso, eu desisti. Provavelmente, devo mencionar que o pai biológico de Abby não está na vida dela desde que ela tinha uns 4 ou 5 anos. Não sei toda a história, Judy não gosta de falar sobre isso, mas pelo que entendi, ele simplesmente foi embora um dia e nunca mais voltou. Sempre imaginei que isso tivesse algo a ver com o comportamento de Abby, mas não sou psicólogo nem nada. Bem, na última quarta-feira, cheguei em casa do trabalho por volta das 17h30. Parecia que eu era o único em casa. Só meus sapatos estavam na entrada e até chamei por Judy e Abby, mas não houve resposta. Isso é um tanto normal, já que Judy às vezes trabalha até tarde e Abby fica na escola para atividades extracurriculares. Então, fiquei brincando um pouco com meu cachorro, uma mistura de pastor alemão com husky. Para quem quiser saber, o nome dela é Luna, e temos ela desde que era filhote. Brinquei jogando a bola pela sala e dando alguns petiscos. Depois, decidi ir ao banheiro. Tinha sido um dia longo, eu tinha tido várias reuniões seguidas e nem tive a chance de ir ao banheiro no trabalho, então eu realmente precisava ir. Quando cheguei ao banheiro, notei que o armário da janela estava aberto. Não pensei nada sobre isso no início e comecei a abrir meu zíper, mas então vi uma sombra atrás da cortina do chuveiro. Pensei no pior e imediatamente dei um soco na figura atrás da cortina. Bem, como todos devem ter adivinhado pelo título, era Abby. Ela estava gravando um vídeo de pegadinha e eu não tinha percebido que ela tinha posicionado seu telefone no armário do banheiro, apoiado por 2 copos. Não vou mentir, não me controlei. Dei um soco nela com toda a força. Não sou um cara muito grande, tenho 1,75 metros e um físico médio, mas vou à academia 3 ou 4 vezes por semana e sei como dar um soco. O nariz dela parecia quebrado na mesma hora e, quando percebi isso, surtei, e ela também. Ela estava gritando e chorando, sangue por toda a parte. Eu estava em pânico, pegando toalhas para tentar estancar o sangue enquanto tentava processar o que diabos tinha acabado de acontecer. Depois de uns 5 minutos surtando, levei-a para uma clínica de urgência e informei Judy sobre a situação. Liguei para ela do carro, o que provavelmente foi perigoso, mas eu estava meio que perdendo a cabeça naquele momento. Ela disse que nos encontraria lá. O nariz de Abby estava, de fato, quebrado e precisaria de cerca de 6 a 12 semanas para se recuperar. O médico mencionou algo sobre uma fratura nasal deslocada e que precisariam realinhá-la, o que, sinceramente, me fez sentir ainda pior. A viagem de carro foi completamente silenciosa. Eu não sabia o que dizer. Quero dizer o que se diz a uma criança cujo rosto acabou de ser esmagado? Tentei começar uma conversa uma vez, algo como, desculpa, eu não sabia que eras tu, mas ela apenas virou o rosto e ficou a olhar pela janela, segurando uma toalha ensanguentada no rosto. Não tentei mais depois disso. Na clínica de urgência, não foi muito melhor. O pessoal, obviamente, ficou a olhar para mim com desconfiança, especialmente quando Abby continuava a dizer, ele deu-me um murro, com um rosto ensanguentado. Tive de explicar o que aconteceu umas 3 vezes, para 3 pessoas diferentes. A enfermeira parecia que não acreditava em mim de forma alguma. O médico foi um pouco mais compreensivo, mas mesmo assim perguntou a Abby se ela se sentia segura em casa, enquanto me lançava um olhar estranho. Depois levaram-na para dentro para tratá-la e deixaram-me na sala de espera a sentir-me uma autêntica porcaria. Quando a Judy chegou, surpreendentemente estava calma com a situação. Quero dizer, eu esperava que ela fosse explodir de raiva, mas ela apenas se sentou e perguntou o que tinha acontecido. Quando expliquei, ela olhou para Abby e disse, "Ah, sério?" O que foi inesperado. Eu tinha quase a certeza de que ela ficaria furiosa comigo. Depois, simplesmente se sentou e começou a preencher os papéis do seguro. Realinharam o nariz da Abby, o que aparentemente envolve enfiar umas peças de metal nas narinas e mover fisicamente o osso de volta ao lugar. Eu consegui ouvi-la chorar da sala de espera. Deram-lhe alguns analgésicos, várias instruções de cuidados e ainda uma recomendação para consultar um otorrinolaringologista na semana seguinte.
O processo todo demorou cerca de 3 horas. No caminho para casa, Judy conduziu enquanto eu fiquei no banco de trás com a Abby, que ainda não queria falar comigo. Judy parou na farmácia para ir buscar a medicação da Abby. Enquanto ela estava lá dentro, Abby finalmente falou comigo. Ela disse, eu não pensei que me fosses bater. E eu não sabia o que dizer a isso. Tipo, o que é que ela esperava que acontecesse quando se escondeu na casa de banho para assustar alguém? Desde que chegamos a casa, Abby não tem falado comigo e só pede pela Judy. Ela acha que a minha reação pode ter sido justificada, mas também acha que eu devia ter abordado a situação com mais cautela, algo que ela se recusou a explicar melhor. Tipo, que raio é que isso sequer significa? Como é que se aborda com cautela alguém escondido na tua casa de banho quando estás prestes a ir à sanita? Era suposto eu anunciar a minha presença ao possível intruso? Olá, ladrão, estou só a entrar para usar a minha própria sanita, por favor não me mates. Tentei falar com a Judy sobre isso na manhã seguinte, mas ela apenas disse, preciso de tempo para processar isto e saiu para o trabalho mais cedo. Quando voltou para casa, disse-me que a Abby ia ficar na casa dos avós durante alguns dias porque, supostamente, olhar para mim desencadeia-lhe ansiedade ou algo assim. Perguntei se devia pedir desculpa e Judy apenas encolheu os ombros e disse, seria sincero. Achei isso uma coisa um bocado horrível de se dizer. Claro que estou arrependido de lhe ter partido o nariz. Eu não sou um monstro. Mas estou arrependido de me ter defendido contra o que achei que era um intruso? Não. Honestamente, estou confuso sobre como é que devo sentir-me. Por um lado, sinto-me uma porcaria completa por ter partido o nariz de uma rapariga de 14 anos. Por outro lado, quem é que se esconde na casa de banho de alguém para lhe pregar uma partida? Isso é simplesmente estranho e invasivo. E filmar tudo? Isso é ainda mais perturbador. O que é que ela sequer planeava fazer com aquele vídeo? Publicá-lo online para estranhos se rirem de mim ao usar a sanita? Quanto mais penso nisso, mais incomodado fico com toda a situação. Judy também tem agido de forma estranha. Às vezes parece zangada com a Abby, outras vezes parece zangada comigo e outras vezes parece simplesmente cansada de tudo. Não sei se devo pedir desculpa ou o quê. Então, será que eu estava errado por reagir daquela forma? Será que eu devia ter percebido que era ela que estava escondida ali? Atualização 1. Bem, isto tomou proporções enormes. Fui para a cama ontem à noite com umas 12 mensagens e acordei com centenas de notificações. Tenho estado a ler o máximo que consigo, mas não há maneira de conseguir responder a toda a gente. Vamos esclarecer algumas coisas que as pessoas continuam a perguntar. Primeiro, para todos os que estão a dizer que sou um agressor ou que gosto de bater em crianças, vão se lixar. Eu nunca bati na Abby ou em qualquer outra criança antes deste incidente. Foi uma reação reflexiva ao que eu percebi como uma ameaça. Se nunca passaram pela descarga de adrenalina de pensar que há um intruso na vossa casa, então não sabem como é que reagiriam. Em segundo lugar, várias pessoas perguntaram por que razão a Abby estava em casa se eu pensei que não havia ninguém lá. Aparentemente, ela tinha dito a Judy que ia ficar na escola para o treino do clube de debates, mas foi cancelado à última hora. Em vez de mandar uma mensagem a alguém, como uma pessoa normal faria, ela decidiu vir para casa e preparar a sua partida. Ela esteve escondida na banheira durante quase 30 minutos à espera que alguém fosse à casa de banho. Isso é dedicação, suponho. Em terceiro lugar, muitos de vocês perguntaram sobre o vídeo no telemóvel da Abby. Sim, eu fiz com que ela o apagasse ainda no hospital. Agora que penso nisso, devia tê-lo guardado como prova de que eu não a estava simplesmente a atacar do nada. Mas, naquela altura, eu não estava exatamente a pensar com clareza, estava mais preocupado em garantir que não havia imagens minhas a usar a casa de banho a circular por aí. As partidas da Abby não se limitam apenas a mim. Ela já fez partidas aos amigos, aos vizinhos e até na escola. A escola já ligou várias vezes a Judy por causa disso, visto que algumas dessas brincadeiras resultaram em pequenos atos de vandalismo. No ano passado, ela colocou película transparente em todas as sanitas da casa de banho das raparigas. No ano anterior, colocou uma coluna Bluetooth dentro de uma placa do teto e pôs sons de flatulência a tocar durante um teste. Uma vez, encheu a gaveta da secretária de um professor com espuma de barbear. Quando fomos chamados à escola por causa disso, a Judy apenas riu e disse, crianças são crianças, enquanto eu estava sentado a perguntar-me o que raio havia de errado com esta família. Ela também já fez coisas aos vizinhos. Uma vez tocou a campainha da casa do casal de idosos ao lado às 10 da noite.
Isso não parece tão grave, mas o marido tem problemas de mobilidade e demora uma eternidade a chegar à porta. Ela também pôs cocô de cão falso no tapete de boas-vindas de outro vizinho. Uma vez trocou as decorações de Halloween de algumas casas, o que levou a uma discussão bastante acesa entre duas famílias na rua que pensaram que a outra tinha roubado as suas coisas. Só para esclarecer, eu não sou um tipo violento que anda sempre à procura de briga. Nem sequer estive no exército ou algo do gênero, como alguns de vocês assumiram. Eu apenas reagi por instinto. Quem é que não se assustaria ao encontrar alguém escondido atrás da cortina da banheira? É literalmente o início de todos os filmes de terror de sempre. Alguns de vocês perguntaram sobre a segurança da nossa casa. Temos um alarme básico, mas não estava ativado porque a Abby já estava em casa. Não temos câmeras dentro de casa porque, bem, privacidade. Mas estou a começar a pensar que talvez devêssemos instalar algumas, só para me proteger de futuras partidas. Atualização. Tem sido uma semana caótica. A Judy ainda se recusava a explicar como é que a situação devia ter sido tratada, embora, no início, até parecesse estar razoavelmente calma com tudo isto. Perguntei-lhe diretamente, o que é que, exatamente, eu devia ter feito de diferente? E ela apenas respondeu, tu sabes o que eu quero dizer, e foi-se embora. Não, Judy, eu não sei o que queres dizer, é por isso que estou a perguntar. Depois de 3 dias deste vai e vem, mostrei-lhe a publicação e os comentários. E isso fez com que ela mudasse completamente de opinião. Acho que ver centenas de estranhos na internet a dizer que a filha dela estava errada finalmente fez algo estalar. De repente, achou que talvez fosse a altura de fazer uma intervenção, e eu concordei. Trouxemos alguns amigos da Abby, assim como a mulher do meu primo, a Jace. A Jace é agente da polícia no outro estado e a Abby parece respeitá-la. Não sei bem porquê, talvez porque a Jace não leva desaforo de ninguém. Ela é bastante intimidadora, mesmo tendo apenas 1,57 metros de altura. O meu primo conheceu-a num bar há 5 anos e foi amor à primeira vista, ou algo assim. Casaram-se depois de apenas 3 meses de namoro, o que toda a gente achou uma loucura, mas parecem felizes, por isso, enfim. No sábado passado, juntamos-nos todos na nossa sala de estar, a Judy e eu, a Jace, a melhor amiga da Judy, Tara, que sempre achei um bocado avoada, mas pronto, a irmã da Judy, Michelle, e a mãe da Judy, que é a avó da Abby. A Abby voltou da casa dos avós sem saber o que se estava a passar, e dava para ver claramente o momento em que ela pensou "oh merda" quando entrou e viu toda a gente sentada ali, com ar sério. Nesta intervenção, cada um de nós explicou como tinha sido afetado pelas várias partidas dela e como isso, por sua vez, a afetou a ela própria. A Judy foi a primeira, falando sobre como é embaraçoso estar sempre a receber chamadas da escola. Eu fui a seguir, listando todas as partidas que ela me pregou e como isso me fazia sentir desrespeitado na minha própria casa. A Tara falou sobre a vez em que a Abby pôs sal no café dela quando estava a visitar-nos, coisa que eu nem sabia. A Michelle mencionou como a Abby causou uma cena no Dia de Ação de Graças no ano passado ao pôr aranhas de plástico dentro do peru enquanto este estava a ser cortado, mais uma que eu desconhecia. A Jace também falou sobre como muitas destas partidas quase roçam o comportamento criminoso, o que significa que ela poderia ser presa ou acabar por sofrer represálias. Essa parte deixou-me um bocado desconfortável, mas não disse nada porque toda a gente parecia achar normal. A Jace explicou detalhadamente como coisas como vandalismo, invasão de privacidade e assédio podem levar a acusações reais, especialmente à medida que a Abby for crescendo. Tem só 14 anos agora, disse ela, mas daqui a 4 anos será julgada como adulta. E acredita, os juízes não acham estas partidas piada nenhuma. Aquilo tudo durou cerca de 2 horas, e sinceramente, foi bastante constrangedor. A Abby ficou sentada a olhar para o chão a maior parte do tempo, enquanto vários adultos iam falando à vez, dizendo-lhe que estava a ser uma cabeça de vento, não com essas palavras exatamente, mas basicamente isso. A certa altura, comecei a sentir pena dela, mas depois lembrei-me da minha pele azul a desvanecer por causa do incidente com o chuveiro e voltei a endurecer o coração. Pareceu ter surtido efeito nela. A Abby chorou um bocado e prometeu melhorar. Pediu desculpa a toda a gente individualmente, embora, quando chegou a minha vez, a sua desculpa foi bastante breve, apenas um desculpa por me esconder na casa de banho, murmurado e sem sequer fazer contato visual. Eu também pedi desculpa por lhe ter batido e ela acenou com a cabeça, mas ainda existe uma tensão evidente entre nós. Quando toda a gente foi embora, a Jace ficou para trás e mencionou um acampamento disciplinar onde poderíamos enviá-la.
O programa dura 6 semanas e inclui terapia de grupo, terapia individual e projetos construtivos, o que quer que isso signifique, e acontece num campus universitário no Arizona. O programa aparentemente tem boas críticas. A Geis disse que o departamento dela já recomendou esse programa a vários adolescentes problemáticos com resultados positivos. A Judy parece decidida a enviá-la para lá, para que possam descobrir a raiz dos seus problemas. Eu estou um pouco relutante em mandar uma criança para longe de casa, mas como sou apenas o padrasto, não tenho voto na matéria. Sugeri talvez tentarmos apenas terapia convencional primeiro, mas a Judy acha que esta situação precisa de uma abordagem mais drástica. A Abby voltou para casa ontem e tem se basicamente escondido no quarto. Só sai quando sabe que eu não estou por perto, o que, honestamente, eu até entendo. O rosto dela ainda está com um aspecto bastante feio, cheio de nódoas negras. Sinto-me horrível cada vez que a vejo. As marcas à volta do nariz estão agora num tom amarelado e arroxeado, o que é, para ser sincero, assustador. O otorrino disse que tudo está a sarar bem, por isso, pelo menos isso é positivo. A Judy e eu tivemos outra discussão ontem à noite sobre o tal acampamento. Acho que é excessivo para o que aconteceu e apontei que isso significaria que a Abby perderia 6 semanas de aulas. A Judy disse que há tutores lá e que isso não afetaria a educação dela. Perguntei quanto custava e, aparentemente, são uns $12.000, o que é uma loucura. Perguntei quem é que ia pagar isso e a Judy disse, nós, obviamente, sendo essa a primeira vez que ouvi um nós nesta situação toda. Não sou contra gastar dinheiro no bem-estar da Abby, mas $12.000 por um acampamento de verão disfarçado parece-me exagerado, especialmente quando provavelmente conseguiríamos resultados tão bons apenas com terapia convencional, por uma fração do custo. Disse isso mesmo a Judy e ela acusou-me de me importar mais com dinheiro do que com a Abby. Isso não é justo. Eu sou aquele que tem dito desde o início que isto foi um acidente e que devíamos lidar com isso com alguma perspectiva. Edith, ok, juro que a Judy deve estar a seguir os meus posts, porque agora ela voltou atrás no que disse e está a considerar fazer o que eu, e vocês, caros utilizadores do Reddit, sugerimos desde o início, terapia semanal. Concordamos que eu vou encontrar um terapeuta e que vou pagar as sessões, já que ela nem sequer levou isto a sério no início. Espero que isto funcione, porque estou mesmo no meu limite. Darei mais atualizações se houver alguma mudança significativa. Por agora, estamos neste limbo estranho onde a Abby mal me dirige a palavra, a Judy alterna entre me culpar a mim e culpar a Abby, e eu estou apenas a tentar manter a cabeça baixa e passar os dias. Obrigado por todos os conselhos e pelo apoio, exceto aos que me chamaram de agressor, vocês podem continuar a ir à merda. Atualização 2. Nem acredito que as pessoas ainda estão interessadas nisto. A minha caixa de entrada tem sido um caos há meses. Bem, já passaram cerca de 7 meses e houve alguns desenvolvimentos. Vamos esclarecer algumas questões antes de continuar. Até há pouco tempo, ainda recebia mensagens privadas a perguntar: por que é que essa miúda ainda está na tua casa? Por que é que és amigo da Geis? E por que é que chamaste a tua esposa Judy nas tuas publicações? Eu estava a beber quando fiz a minha primeira publicação. Guardei um rascunho e voltei a ele depois de algumas horas, quando já estava mais sóbrio, corrigindo vários erros gramaticais, mas acabei por deixar passar algumas coisas e ficou assim. Estava a planear chamá-la de Duty. Não sou grande coisa com tecnologia e não sabia como editar o nome de utilizador depois de ter publicado. Para quem perguntou mais detalhes sobre o que aconteceu logo após o incidente, as primeiras semanas foram incrivelmente tensas. O rosto da Abby esteve inchado e cheio de hematomas durante uns 10 dias. Ela não conseguia respirar direito pelo nariz e teve de dormir sentada. Ela faltou uma semana à escola e, quando voltou, disse a toda a gente que tinha caído das escadas. Sei disso porque uma das professoras ligou para saber como ela estava e mencionou que acidentes acontecem em casa o tempo todo. Houve uma certa insinuação na voz dela que me fez sentir uma porcaria outra vez. A Judy e eu mal falávamos. Havia este estranho jogo de dança na cozinha de manhã, onde murmurávamos com licença e desculpa enquanto tentávamos fazer café sem sequer fazer contato visual. Dormíamos na mesma cama, mas virados de costas um para o outro. Era como viver com um colega de casa com quem está chateado, só que pior, porque supostamente somos parceiros. A Geis e eu não somos amigos. Ela é casada com o meu primo, com quem tem uma boa relação, assim como com as 2 filhas deles e a filha da própria Geis. A Geis tem um grande problema com limites. É do tipo que acha que, por ser polícia, tem de controlar toda a gente na vida dela.
só a convidamos para a intervenção porque, por algum motivo, a Abby parece ouvi-la. Depois da intervenção, a Jace continuou a mandar-me mensagens com links para artigos sobre adolescentes problemáticos e delinquência juvenil. Acabei por ter de bloquear o número dela porque estava a tornar-se insuportável. Quanto à razão pela qual a Abby ainda vive comigo, é preciso perceber que eu, o padrasto, parti o nariz da minha enteada. Se isso se soubesse, ia parecer muito mal, iriam ver-me como um agressor e talvez até fosse preso. Vários comentários já apontaram que devia ter guardado o vídeo como prova para me proteger. Nessa altura, eu estava a enlouquecer e a Judy não deu grande importância ao assunto, achando que eu devia simplesmente esquecer. Foi só quando lhe mostrei a minha publicação original que ela começou a levar a situação a sério. Para ser honesto, eu queria que a intervenção fosse mais pequena, só com os avós dela e a Jace, porque achei que os amigos dela não precisavam de saber. Eu só queria que as pessoas mais próximas estivessem lá, mas fui convencido do contrário. Acho que a Judy queria mais gente presente para aliviar a tensão ou, talvez, para ter testemunhas caso as coisas corressem mal. Seja como for, foi desconfortável ter tanta gente a envolver-se na nossa vida pessoal. Decidimos que a Abby iria para a terapia semanal. Concordamos que eu encontraria um terapeuta e pagaria as sessões, e, se desse resultado, a Judy pagaria a sua parte depois. Encontrar um terapeuta foi mais difícil do que eu esperava. Liguei para uns 8 sítios diferentes antes de encontrar alguém especializado em adolescentes e que tivesse vagas disponíveis. A maioria tinha listas de espera de mais de 2 meses, o que não era viável na nossa situação. A terapia resultou. A Abby melhorou bastante. Ela percebeu o impacto negativo que as suas partidas tiveram e tem estado a trabalhar para melhorar. Nas primeiras sessões, segundo a Judy, a Abby não queria falar sobre o que aconteceu. Mas, eventualmente, ela abriu-se e a terapeuta ajudou-a a compreender por que é que as suas partidas eram problemáticas. Ela pediu desculpa várias vezes, percebendo quão nojenta foi a sua brincadeira. Cerca de 1 mês depois de começar a terapia, veio diretamente ter comigo e deu-me um pedido de desculpas sincero. Disse que nunca tinha considerado como é que as suas brincadeiras faziam os outros sentir-se e que só estava a tentar ser engraçada, como as pessoas que via na internet. Mencionou que os amigos dela achavam sempre graça às suas partidas, então achava que toda a gente também acharia. Eu expliquei-lhe que há uma grande diferença entre fazer partidas aos amigos, que já esperam esse tipo de comportamento, e pregar partidas à família, que só quer sentir-se segura e confortável na própria casa. Ela também apagou a conta do TikTok, foi de lá que tirou todas as ideias. Decidimos dar-lhe um novo telemóvel no aniversário dela, há cerca de 3 meses, como forma de reconhecer o progresso que fez. Tínhamos lhe retirado todos os dispositivos como castigo, o que acho que ainda não tinha mencionado antes. O novo telemóvel veio com controlos parentais que limitam o tempo que ela pode passar nas redes sociais. Ela reclamou disso no início, mas, honestamente, parece estar mais feliz sem a constante validação online. No entanto, a terapia trouxe à tona outros problemas. Aparentemente, a Abby tem agido assim para chamar a atenção da mãe, que tem estado bastante ausente no papel de mãe nos últimos anos. Isto não me surpreendeu, mas foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta. A Judy trabalha muito e, quando está em casa, normalmente está cansada e só quer ver televisão ou ficar a mexer no telemóvel. Ela raramente pergunta como correu o dia da Abby, não a ajuda com os trabalhos de casa nem faz aquelas coisas típicas de mãe. Eu tentei compensar isso algumas vezes, mas, como já disse, nunca aceitei o papel de pai. A terapeuta sugeriu que a Judy e a Abby fizessem algumas sessões juntas, ao que a Judy aceitou com relutância. Não sei o que aconteceu nessas sessões, mas a Judy chegava sempre a casa de mau humor depois disso, descarregando em mim por coisas insignificantes, como deixar um copo no balcão ou esquecer-me de levar o lixo para fora. Quanto a mim e a minha esposa, dei-lhe um ultimato. Já que a terapia funcionou para a Abby, estava na altura de nós fazermos terapia de casal, ou então separar-nos. Já estávamos com problemas antes de este incidente acontecer e agora a situação meio que forçou a questão. Nos últimos 2 anos, temos vivido mais como colegas de casa e o comportamento permissivo dela finalmente está a fazer tudo desmoronar. Ela aceitou com relutância. A primeira sessão foi estranha. A terapeuta pediu-nos para descrevermos a nossa relação em 3 palavras. A Judy disse, confortável, estável, conveniente. Não foi exatamente a declaração apaixonada de amor que eu estava à espera. Eu disse, distante, tensa, incerta.
A terapeuta perguntou-nos sobre os nossos estilos de comunicação, como resolvemos conflitos e sobre a nossa vida íntima, que, basicamente, tem sido inexistente no último ano. Parecia que um holofote estava a iluminar todas as partes quebradas da nossa relação que temos estado a ignorar. Acabou por não durar muito. Durante as sessões, a Judy disse que eu costumo exagerar as coisas e que levei a situação longe demais ao partilhá-la online. Ela revelou que, na verdade, estava mesmo a seguir as minhas publicações e que foi por isso que mudou de ideias em relação ao tal acampamento. A terapeuta então perguntou-nos aos dois se ainda nos amávamos. Eu fui honesto e disse que sim, mas que estava a tornar-se difícil. Já a minha esposa disse que estava apaixonada pela ideia que tinha de mim. Precisei de um momento para perceber se tinha ouvido bem. Ela continuou, dizendo que eu era, aparentemente, um bom partido, era mais novo do que ela, tinha um emprego estável e uma casa própria, e achou que a minha lealdade era um bônus. Não sei porquê, mas perguntei-lhe se ela me tinha traído e ela disse que não, mas que isso não interessava. A questão é que ela acabou de admitir que só estava comigo porque eu era uma boa decisão financeira. A terapeuta tentou salvar a sessão, falando sobre como os relacionamentos evoluem com o tempo e como a atração inicial pode desenvolver-se em laços mais profundos, mas o estrago já estava feito. Não consegui esquecer aquilo que a Judy tinha dito. Durante todo este tempo, eu achava que tínhamos algo especial e, afinal, eu não passava de uma decisão prática para ela. Tivemos uma grande discussão nessa noite, quando chegamos a casa. Acusei-a de me usar como bilhete de refeição e ela acusou-me de ser emocionalmente indisponível. Eu disse que ela era uma péssima mãe, ela disse que eu era um maníaco controlador e violento. Dissemos muitas coisas que não podemos voltar atrás. Eu dormi no sofá nessa noite e, no dia seguinte, liguei para um advogado. Pedi o divórcio há alguns meses. Tínhamos um acordo pré-nupcial, por isso as coisas estão a correr bem, tirando o facto de ela estar, erroneamente, a alegar que algumas joias são dela. O meu advogado acha que o processo deve ficar resolvido dentro de 1 ou 2 meses. As joias em questão são um colar de pérolas que pertenceu à minha avó. Eu dei-o a Judy no nosso primeiro aniversário de casamento, mas o acordo pré-nupcial declara claramente que relíquias de família permanecem com a família original, independentemente de terem sido dadas como presente. O colar nem é particularmente valioso em termos monetários, mas tem um enorme valor sentimental para mim. A minha, agora, ex-mulher mudou-se, juntamente com a Abby. Elas encontraram um apartamento do outro lado da cidade. É mais pequeno do que a nossa casa, mas fica numa melhor zona escolar, o que, suponho, é bom para a Abby. A minha cadela sente imenso a falta delas. Ela fica simplesmente sentada junto à porta durante horas, à espera que elas voltem. Agora levo-a para mais passeios, mas ela continua com um ar triste como tudo. Às vezes acho que ela me culpa por elas terem ido embora, o que é ridículo porque, afinal, ela é só uma cadela e não entende o que é um divórcio. Mas, pela forma como às vezes olha para mim. A minha, agora, ex-mulher, a Judy, não está nada feliz com a forma como as coisas correram. Ela tem andado a chamar-me de fraco e de cobarde, dizendo que eu não consegui simplesmente aguentar as coisas como estavam. Ela tem andado a dizer isso a toda a gente que a ouve, mas, por trás das portas fechadas, tem culpado a Abby pelo divórcio, alegando que foi o comportamento dela que o causou. Sei disto porque ela tem me ligado e enviado mensagens com alguma regularidade, na maior parte das vezes, mensagens bêbadas às 2 da manhã, perguntando por que é que eu tive de estragar tudo e coisas do gênero. Na semana passada, ela ligou-me a chorar, dizendo que sentia falta da nossa vida juntos e que queria tentar outra vez. Eu lembrei-lhe que ela tinha dito que estava apaixonada pela ideia que tinha de mim, não por mim, realmente, e ela desligou. A Abby está agora a viver com os avós porque, aparentemente, a mãe dela não consegue lidar com ela neste momento. Depois de se mudarem para o apartamento, só conseguiram aguentar cerca de 3 semanas antes de a Judy enviar a Abby para a casa dos pais dela, dizendo que precisava de espaço e tempo para se estabelecer, o que quer que isso signifique. Eu, na verdade, gostava dos meus sogros. Eram pessoas realmente boas e já se desculparam pelas ações da filha. Até se ofereceram para me reembolsar pelas sessões de terapia da Abby. Disseram-me que iam cuidar bem dela, porque parece que a mãe dela finalmente perdeu o controle. No mês passado, convidaram-me para jantar lá em casa, foi estranho, mas até agradável. A Abby cozinhou, o que me surpreendeu. Aparentemente, a avó tem lhe ensinado. Ela fez lasanha e, para ser honesto, estava mesmo boa.
Depois do jantar, o avô dela chamou-me à parte e agradeceu-me por ter ajudado a Abby a começar a terapia. Disse que tinham notado uma grande melhoria no comportamento e na atitude dela, que ela estava a voltar a ser a menina doce que costumava ser. Isso fez me sentir bem e triste ao mesmo tempo, bem porque, de certa forma, consegui ajudar, triste porque a Abby tinha se perdido durante algum tempo. Falei com a Abby antes de sair e garantir que nada disto era culpa dela. Disse-lhe que, provavelmente, nós iríamos acabar por nos divorciar de qualquer forma. Foi então que ela me disse que não queria que eu fosse embora e que eu era a pessoa mais próxima de uma figura paterna que ela alguma vez teve. Isso deixou-me surpreendido. Eu nunca me vi como uma figura parental para a Abby. Eu limitava-me a fazer o mínimo, pagar por eventos escolares, material e reservar algum tempo para ela quando podia. Fora isso, deixava ao critério dela se queria passar tempo comigo ou não. Eu disse-lhe que talvez, quando ela fizer 18 anos, possamos retomar o contato e recuperar algum do tempo perdido. Mas, até lá, achei que não seria boa ideia tentarmos manter contato. A mãe dela, com certeza, tentaria afastá-la de mim e, para ser honesto, eu também preciso de algum tempo longe da Abby. Claro que não lhe disse essa última parte, apenas que seria complicado, com o divórcio e tudo mais. Ela pareceu compreender, mas ficou com um ar desapontado. Deu-me um abraço antes de eu sair, foi o primeiro contato físico que tivemos desde o incidente. As coisas cá em casa estão agora tão calmas que chega a ser relaxante. Às vezes sinto falta do caos, mas, na maior parte do tempo, estou simplesmente contente por ter paz e sossego. Tem sido bom voltar a ter tempo para mim. Pronto, é isso. Já nem me importa se a Judy lê esta publicação. Talvez volte a dar notícias se acontecer algo importante, mas, sinceramente, espero que não. Só quero seguir com a minha vida. O divórcio deve estar finalizado no próximo mês, e depois disso, poderei finalmente fechar este capítulo da minha vida. Por isso, acho que a minha pergunta agora é: será que tomei a decisão certa?